Tá, rapidinho, Juca. Boa noite a todos. É com muita gratidão que nós recebemos vocês para esse primeiro encontro, correto? Ele ainda é muito pequenininho, ele tende a crescer mais, tende a vir a indústria, tende a vir parceiros do Senai, e, logicamente, vocês sabem que sempre o primeiro ele é aquilo que você concebe com toda a vontade, com todo o carinho, mas nem sempre você consegue ter o olhar como você vai ter para o segundo. A minha parte na palestra, ela é em alguns conceitos que foram tocados aqui, como, por exemplo, incertezas de medições. Por que uma medição, por si só, ela já herda uma dada incerteza? Como é que eu posso rastrear uma incerteza? Como é que eu tenho a garantia do que eu estou fazendo está dentro de um limite de incertezas? Esse curso hoje ele tem no Senai, ele tem uma carga horária de 20 horas, onde você vai aprender a calcular e validar certificados de calibrações, onde constam os valores referentes às incertezas de medições. Tá? E aí eu coloquei uma frase, que a maior certeza é de que as coisas são incertas. Tá, ok? Não tem como você ter essa garantia de que tudo está exatamente correto. Olha só, essa frase, cadê meus alunos? Eu já disse essa frase aí para vocês, senhores? Já, né? O conhecimento encontra-se em uma estrada em que todos os dias, senhores, significa que é de segunda a segunda, tá? Todos os dias nós devemos percorrer. Eu também estou nessa estrada. E eu acredito que vocês aqui estão nessa estrada, estão correndo para encontrar um conhecimento, o conhecimento que vai fazer com que vocês cresçam e que vocês possam se tornar pessoas cada vez mais competitivas, né? E no final da frase diz que triste dos que pararam à beira da estrada. Tem muita gente na beira da estrada, senhores, muita gente parado, achando que a oportunidade vai estacionar ali na frente dele. Várias pessoas, senhores. Não dá nem para sentar mais na beira da estrada. Tá ok? Senhores, eu faço uma homenagem, né? Nessa palestra, eu faço homenagem a esse rapaz aí dessa foto. Né? Ele é Michael Faraday. Eu tenho um carinho muito grande, porque, por ser físico também, ele foi de uma época em que se fazia ciência conhecendo muito pouco de metrologia, conhecia-se muito pouco de medição, conhecia-se zero de incerteza de medição. E esse cidadão aí, ele nos deixou 2 conceitos, e esses 2 conceitos geraram 2 equipamentos. E se você retirar esses 2 equipamentos da sua vida, ou da humanidade hoje, eu acho que as coisas não vão ficar muito boas para nós, que é o motor elétrico e o gerador. Se você tirar o motor elétrico e o gerador, não é verdade? A primeira coisa que vai embora é a sua geladeira, né? O conforto do seu ar-condicionado. E esse cidadão aí, dentre outros conhecimentos científicos, que foi um dos maiores físicos experimentais, no momento em que não se tinha garantia metrológica. Simplesmente você ia para um laboratório e você ia testar uma vez, 2 vezes, várias vezes. Senhores, o conteúdo programático desse curso, ele é assim, ele requer um pouco de matemática, uma exigência matemática, até porque você está trabalhando com valores, como o professor Otto falou, que para que eu encontre uma melhoria, eu tenho que adicionar mais uma casa em todos os valores que eu esteja medindo, tá ok? Só para vocês terem uma ideia, o primeiro satélite americano, quando ele foi lançado, usaram 30 casas decimais em todos os cálculos, né? Uma maravilha, né? Você trabalhar com uma variação de 30 casas decimais para poder ter a certeza do que eles estavam fazendo. Nosso conteúdo programático ele tem a introdução, vocabulário VIM, conceitos básicos, identificação dos fatores ou das fontes de incerteza, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, o mensurando, o tipo de incerteza, se é tipo A ou tipo B, os tipos de probabilidades, os métodos e tabelas de cálculo para a incerteza da medição, a expansão da incerteza entre padrões, padrão combinada, a incerteza expandida, e esse que é bem interessante, que é a análise dos certificados de calibração. Só para vocês terem uma ideia, rapidinho. Você faz um exame, né, o seu médico lá prescreve um exame e você vai no laboratório. Aí
né? Eu vou dar um prêmio aqui para quem nunca abriu um resultado de laboratório, né, senhores? Eu acho que eu não vou dar prêmio para ninguém, né? Não, não, senhores. Você pega, leva para o profissional, né? E ele vai olhar para dizer, meu querido, você tem algum convênio com funerária? Porque você já está morto, né? Não existe um ser humano vivo com esse resultado de exame. Eu disse, mas doutor, foi o laboratório que mandou, né? Daí disse, olha, qual é a recomendação, senhores? Que você refaça o exame. Confere que você refaça o exame. Ou seja, você vai num outro laboratório, aonde os equipamentos daquele laboratório também sofreram calibrações e também tem certificados de calibrações, para garantir a incerteza daquela análise que foi feita naquele dado exame que você fez. A pergunta é, mesmo assim, ainda está garantido o resultado do exame? Senhores, hoje, a área médica é a área que mais carece de metrologia. Hoje, a área médica é que mais carece de profissionais na área da eletricidade, na área da automação, na área do ensaio, na área de materiais. Eles gritam por profissionais. Um médico, ele tem uma ideia. Ele diz assim, olha, tem algum engenheiro mecânico que pode conseguir essa prótese aqui? Se ele conseguir o mais próximo de me mostrar alguma coisa parecida com essa prótese, eu contrato esse cara para trabalhar para mim. Correto? Então, senhores, a área médica, por ela ter evoluído dentro de tudo aquilo que já foi dito aqui, ela precisa, carece cada vez mais de profissionais que venham exercer o quê? A função transversal na área médica, na área da medicina. Olha só, senhores, o que é que vem a ser o mensurando? Né, o Juarez tinha um copo aqui, né? Senhores, eu preciso definir se realmente essa quantidade de água aqui está certa. Correto? Porque essa quantidade de água custa muito caro, tá ok? Ou essa quantidade aqui é a quantidade que você deve ter para fazer uma dada análise. Tá? Ou seja, é uma vidraria de um laboratório. E o Juarez comentou muito bem, entre régua e escala. Uma vidraria, ela não tem uma régua, tá certo? Uma vidraria, ela tem uma escala. Foi colocado graduações ali, tá ok? A pergunta é, no momento que foi serigrafado, que foi feita aquelas marcações, elas foram feitas com uma máquina que estava calibrada? Será que, na hora de construir o equipamento, ele já não obteve uma incerteza herdada? E é isso que esse curso ele vai te ensinar a lidar com esses fatores e conseguir reunir informações suficientes para saber qual é a incerteza daquele dado equipamento. Tá ok? O objetivo é apresentar aos treinandos técnicas de avaliação dos fatores de influência da definição da incerteza e do cálculo da incerteza de medições. Vai exigir um tratamento... Pode passar, Carvalho. Ele diz aí, Walter Link, que é um autor na área da incerteza de medição, ele fala que o cálculo da incerteza não é um mero exercício matemático, envolvendo cálculos, ele depende do conhecimento detalhado da natureza do mensurando, do padrão e das influências externas e do processo de medição. Tem uma série de fatores que estão envolvidos. Por exemplo, o pessoal de elétrica aqui, não é verdade, manda fazer a calibração do seu multiteste. E ele vai ter um certificado, não vai, senhores? Não vem no verso um certificado dizendo que está certificado. O equipamento que faz a calibração, ele está sujeito a uma série de fatores. Houve uma queda de energia, desligou o ar-condicionado, o ambiente está úmido, a temperatura subiu. São ou não fatores, senhores, referente ao processo, no momento que eu estava calibrando aquele multiteste? São fatores que podem alterar o resultado da calibração. Se isso vale para o multiteste, vale para todos os equipamentos laboratoriais que vocês possam imaginar e que possam vir encontrar daqui para frente. Tá? A definição, a justificativa, qual é a justificativa? A justificativa de eu validar os certificados de calibração. Aí ele diz, a necessidade dos laboratórios de ensaio de calibração apresentarem seus resultados com uma dada estimativa gerou a elaboração desse guia, né, que é guia para a expressão de incerteza de medições da ISO, né, que é o ISO GUM, que foi em 95,
E mais em muitos casos, principalmente na área de ensaios, a metodologia proposta, ela não se tem mostrado a mais adequada ou viável, seja por diversas condições inerentes aos ensaios ou pela complexidade dos cálculos. Então, senhores, no momento que está sendo feita uma dada calibração de um instrumento, tem uma série de outros instrumentos que previamente já foram calibrados também. Algum deles, só para vocês terem uma ideia, como o Juarez colocou lá no metro padrão, lá no começo da palestra, né, eu tenho que validar se aquele metro, que é o meu metro de referência, está correto. O quanto de variação ele está exposto, ele está me apresentando. Porque senão o que eu estou pegando, simplesmente transferindo um erro de medida. O meu equipamento está produzindo um erro e está transferindo um erro para um dado equipamento, que está transferindo um erro para uma vidraria ou para qualquer outra coisa. Certo? Olha só, senhores, e o cálculo da incerteza ele entra justamente nessa hora para te dar as condições de saber quanto de variação reunida eu tenho num dado equipamento. Ele depende de uma dada quantidade de conhecimentos estatísticos. Tá? A definição pelo próprio guia, que é o vocabulário o guia que é utilizado, né, que é o VIM, Vocabulário Internacional de Metrologia, é o item 3.9, que ele diz aí, ó, o parâmetro associado ao resultado de uma medição que caracteriza a dispersão dos valores podem ser razoavelmente atribuídos ao mensurando com um dado nível, olha só, moçada, o final da frase, com um dado nível de confiança. Ele não diz aí com toda a confiança, com toda a certeza. É muita pretensão você dizer isso. Tá ok? O resultado de uma medição só é completo se composto de partes, né? O valor associado ao resultado mesurando e a incerteza de medição, que ela é inerente ao próprio processo de medição. Tá? Pode passar rapidinho, Carvalho, para preencher. Vocês podem verificar, moçada, alguns dos fatores que podem influenciar no momento que você está fazendo uma calibração são esses aí, ó, meio ambiente, referência de equipamento, equipamento de medição, arranjo físico, software e cálculo, o próprio metrologista, o mensurando, a grandeza que você vai definir, o processo de medição, as constantes físicas envolvidas no processo. O resultado disso aí, senhores, é a incerteza da grandeza que você está medindo. Tá ok? Usando uma linguagem mais comum do nosso dia a dia, seria você ir aí na esplanada e dizer assim, jovem, por gentileza, veja 2 metros de tecido para mim. Aí ele vai pegar aquele tecido, aquele metro, não é verdade, moçada? E vai medir para você. E ele diz assim, olha, confia que esse metro, ele é calibrado pelo Inmetro. Aí você olha assim, né? Mas tudo bem, a tolerância que eu estou utilizando no meu trabalho é em centímetros. Então, se a variação dele é em milímetros, foi diluída dentro das minhas próprias tolerâncias. Mas e quando não é? Correto? Quando eu trabalho com a minha estimativa de erro bem próximo ao que está lá no certificado de calibração. Correto? Ou até abaixo. E aí, moçada? Eu tenho que ter uma garantia muito grande que o meu equipamento está calibrado corretamente e que ele tem um certificado que garante que aquilo ali é verdadeiro. Olha só, senhores. Ele diz aí, na maioria dos casos, a temperatura é o maior contribuinte principal no cálculo da incerteza. Moçada, um laboratório de calibração de precisão, ele tem paredes duplas. Existe horário para as pessoas entrarem no laboratório, vestimenta especial, controle de umidade, porque a temperatura, a variação de temperatura é uma coisa muito crítica. Eu lembro que no nosso laboratório, não é verdade, Jorge, aqui, né, nós tínhamos um problema muito sério, porque do nosso procedimento, a variação da umidade tinha que ser muito, muito controlada. E nós tínhamos uma dificuldade muito grande para encontrar o parâmetro. Aí, quando se conseguir, aí vamos calibrar todos os instrumentos, porque nós conseguimos, né, a umidade desejada. E aí eu tenho aí temperatura, variação espacial, ruído, umidade, iluminação, pressão atmosférica. Todos esses outros aí, eles são o conjunto daquilo que você tem que estar verificando a variação para poder definir uma dada calibração. Tá? O objetivo, lógico, não é descobrir a roda, né? Você vê que o camarada ele está tentando, né, lá na idade da pedra, com um paquímetro e um micrômetro, chegar a uma nova roda. Não, o objetivo não é esse. Tá certo?
Próximo, tá? O roteiro, no momento que você está identificando, né, está fazendo um dado cálculo de incerteza de medição, é especificar o mensurando, identificar as fontes que eu comentei ainda agora, quantificar os componentes de incerteza, calcular a incerteza combinada, expandida e analisar as contribuições da incerteza. Senhores, muitas vezes você faz todos esses cálculos e você chega num resultado muito próximo do que já estava lá no certificado de calibração. Ótimo, validei uma coisa que já existia, certo? Agora, o cliente pode dizer para mim, não, eu quero que você calibre esse camarada aqui. Tá? Por exemplo, pode ser um instrumento de medição eletrônica, tá? De bancada. Eu quero que ele seja calibrado a 40 graus de temperatura, porque lá o camarada vai trabalhar no campo. Correto? Pode ser também o colega que trabalhou aqui, um teodolito, que ele usava lá no exército, né, para fazer as medições de variações dos níveis, que é exposto ao sol. Correto? Apesar do camarada ter lá o guarda-chuvazinha dele lá, né? Então, se houver alguma dilatação por variação de temperatura, a escala dele vai para o espaço. Ele vai anotar aqui na tabela que ele tem um valor, mas não é o valor verdadeiro. Tá ok? Próximo. Tá? A única certeza na medição, e que ela por si só já traz uma incerteza. E continua no próximo episódio, senhores. Tá? Eu deixei essa imagem para você refletir, né? Que alguém vai ganhar isso aí, né? Certo? Ou você é a garça, ou você é o sapo. O que não pode é você desistir, moçada. Tá ok? Muito obrigado a todos vocês. Correto? Agradeço pela paciência, né, desse time maravilhoso. Eu tenho que agradecer ao Milton, que fui aluno do Otto, fui aluno do George, do Juarez, tá certo? Né? E eles vão dizer que eu fui professor dele, mas não acreditem não, senhores. Tá? Muito obrigado, senhores.